Olá, você que acessa o Social 1, eu sou Romero Rafael e comigo aqui no estúdio do NE10 está Tamires Farias. Ela é nutricionista funcional e esportiva e vai conversar com a gente sobre alimentos e dietas. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Romero. Vamos começar com o seguinte, a gente ouve muito falar em detox. Aqui e acolá tem uma alimentação detox, tem uma dieta detox, um suco detox. Essa palavra está sendo usada da forma correta sempre? O que é detox de fato? Infelizmente não está sendo usado, né? Da forma correta. O que nós nutricionistas funcionais chamamos de dieta detox, de fato, é uma dieta que visa uma limpeza do organismo, né? É um processo de detoxificação que acontece de dentro para fora. Então nós naturalmente temos enzimas detox no nosso organismo, né? Elas estão principalmente no fígado e no intestino. Como é que a gente se intoxica, né? A gente está exposto à poluição ambiental, a alimentos como adoçantes, corantes, conservantes. Então tudo isso é o que a gente chama de xenobiótico. Então a ideia da detox é limpar o organismo e tirar essas toxinas do nosso organismo, né? Que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Infelizmente a gente vê muitos chamando dieta detox como se fosse uma dieta líquida, como dietas de grandes perdas de peso em curto período, e a ideia não é essa. A detox emagrece sim como consequência, até porque a gente limpa o organismo, a gente favorece o metabolismo, a gente ajuda o intestino a funcionar melhor. Então, tudo isso é que vai fazer como que a detox tenha como consequência o emagrecimento. Mas a ideia com a detox é a saúde mesmo. Então, é um processo de dentro para fora que a gente vai favorecer com a alimentação. Então a dieta detox para emagrecimento é totalmente errado pensar assim e seguir por esse caminho. Não é que seja errado, porque muitas vezes o metabolismo da pessoa está travado porque ela está intoxicada, digamos assim. Às vezes é um intestino que não funciona, é um intestino que não está absorvendo direito os nutrientes. Então a gente faz uma detoxificação inicialmente para isso. Só que assim, a ideia da detox é uma dieta periódica, né? Não é uma reeducação alimentar como a gente sempre preza. Então tem que ser feito por um curto período, tem que ser bem acompanhado, mas ela é interessante para o emagrecimento também, mas seria uma fase do emagrecimento. Entendi. Sempre associado às dietas detox e também leva esse cartaz estão os chás. Isso. Sobretudo o chá verde, né? Isso. Chá emagrece. Então, o chá sozinho, não. O que é que acontece? Muitos chás, eles têm propriedades termogênicas, e o que é termogênico? Ele acelera o metabolismo. Então, de fato, ele vai ajudar, certo? No processo de emagrecimento. E eles também, muitos, têm propriedades diuréticas, ou seja, evitam retenção de líquido, o que pode influenciar no peso na balança. Certo. Mas ele sozinho não vai fazer muita coisa, não. Então, assim, infelizmente, né, as pessoas querem um milagre, né? Todo mundo, inventou o chá verde, o chá de hibisco, o chá de cavalinha. Então, como se isso fosse a solução. Não é assim, porque se fosse não tinha ninguém acima do peso, né? Então a gente sabe que não é bem assim, é todo um conjunto. Então o chá ajuda, sim. Eu gosto muito de chá, sempre passo para os meus pacientes. Mas assim, tem que ser bem acompanhado. Por exemplo, o chá verde não é muito indicado para quem tem problema de tireoide. Então tem algumas coisinhas que a gente tem que ter cuidado. E ele sozinho não, assim, não é o santo milagroso que vai resolver o problema do sobrepeso ou da obesidade, não. Tem que estar em conjunto com a dieta. Entendi. A gente parte para um outro assunto que também está muito em voga hoje, que é o glúten. Sim. Todo mundo quer cortar glúten. É. Enfim, todo mundo deve cortar glúten. Por que cortar glúten? É vilão mesmo. Certo. Então, de fato, parece que hoje em dia, se não tirar o glúten, não emagrece, né? Exatamente. Antigamente todo mundo emagrecia, hoje em dia não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o glúten, muita gente pergunta, por que antigamente se comia pão e não fazia mal e hoje em dia faz? Porque o glúten, sobretudo o trigo, mudou muito de muitos anos pra cá. Então, assim, hoje em dia o trigo que a gente tem não é o trigo de antigamente, né? Ele foi geneticamente modificado em favor da indústria, do pão, né? Da panificação, sobretudo. Então, ele se tornou uma substância estranha para o nosso organismo. O que é que acontece? O glúten, ele pode causar uma disbiose intestinal. O que é disbiose? É quando acontece um desequilíbrio no intestino, em que as bactérias ruins sobrepõem às boas, certo? E isso causa um desequilíbrio. Além disso... Só uma coisa, esse desequilíbrio, ele causa o que para a pessoa? Pode causar problemas na imunidade, pode causar esse problema que era justamente o que eu ia comentar. Faz com que, por exemplo, o glúten, que é uma proteína de difícil de digestão, passe pela barreira do intestino. Tá. Então é o seguinte, para passar pela barreira do intestino, teoricamente devem ser só aminoácidos e tripeptídeos. Quando passa uma proteína intacta, por exemplo, o glúten, o organismo da gente entende como agressor. Então, quando esse glúten passa pela desbiose, ele passa para a corrente sanguínea, o corpo da gente vai entender como um agressor. E aí pode gerar algumas inflamações. Isso, de fato, pode acontecer. Mas, assim, tirar o glúten vai fazer você emagrecer?
Não necessariamente. Tem vários, isso eu sempre tento alertar. Tem vários produtos sem glúten que tem muito mais gordura. Por quê? Uma das grandes propriedades do glúten é dar maciez ao pão, aos biscoitinhos e etc. Quando se tira o glúten, tem que substituir de alguma forma. Então, muitas empresas, né, indústrias, acabam aumentando a quantidade de gordura daquele produto. Então, tem que ter cuidado. Não é assim, chega numa loja, é sem glúten, e vai comendo tudo. Fora que tudo tem que estar adequado a uma dieta, né? Sempre, sempre. Não adianta ser só o produto sem glúten e você tá comendo um monte de besteira à parte. Então, assim, é todo um contexto, na verdade. Entendi. Para que se tenha o equilíbrio. Exatamente. É a base de tudo, é o equilíbrio, com certeza. Agora a gente parte para um outro assunto muito polêmico em nutrição, que são os adoçantes. Em determinado tempo, os adoçantes eles viraram os grandes salvadores, digamos assim, dos açúcares, em relação aos açúcares. Principalmente os diabéticos, né? Exatamente. Mas hoje em dia você lê muita coisa e ouve muita coisa, tirando esses poderes, digamos assim, dos adoçantes. Tem vários tipos, tem stevia, aspartame, né? E eu queria saber se existe algum que é menos inofensivo e se de fato eles são mais ofensivos que os açúcares. Certo. Esclarece um pouco pra gente sobre isso. O adoçante ele parte meio que para aquela coisa do xenobiótico que eu falei quando eu falei da detox, né? Então, o que são os xenobióticos? São as substâncias estranhas ao organismo. Então, o corpo da gente foi feito para metabolizar proteína, carboidrato, gordura, vitamina e mineral. Então, quando vem essas coisas estranhas, o corpo não reconhece. Então, em alguns momentos pode colocar para fora, outros pode não colocar. Então, o que acontece? Como você mesmo falou, o adoçante foi visto por muito tempo como uma vantagem para os diabéticos, né? Pela retirada do açúcar. Só que vários deles, por exemplo, sacarina sódica, ciclamato, eles têm uma quantidade grande de sódio, então ele já vai fazer mal, por exemplo, para hipertensos, que muitas vezes são diabéticos. Então ele vai estar ajudando, entre aspas, em um e piorando no outro, certo? E aí vem o acesulfame, que aí é rico em potássio e tal. Existe o stevia, né, que é uma alternativa mais saudável dentro esse grupo, porque ele é proveniente de uma planta, então ele é mais natural para o nosso organismo. Em relação aos açúcares, aí acaba que com tanta polêmica com relação aos adoçantes, né, se faz mal, se não se faz, se é cancerígeno, tem esse detalhe também, né? Muitos deles não são estudos conclusivos ainda, principalmente com relação à quantidade. Tá. Mas o aspartame é muito visto como uma substância cancerígena, né? Então, assim, de fato a gente não sabe se a longo prazo isso pode estar causando, né? Tantas doenças que a gente está vendo hoje em dia que antigamente não existiam, né? E aí vem a pergunta, então é melhor usar o açúcar, né, como você perguntou. Eu sempre digo o seguinte, depende. Quantas coisas no seu dia você precisa adoçar? Se é um café que você toma de manhã, coloca o açúcar, mas prefere o mascavo ou o demerara, que é um açúcar menos processado, né? Então ele tem menos substâncias químicas. Quanto mais escuro o açúcar, mais natural, né? Mais perto da cana. Quanto mais branquinho, ele passou por muito processo para chegar ali, aquela corzinha branca. Então assim, o mascavo e o demerara são mais tranquilos. Agora, se você toma um café de manhã, um suco na hora do almoço, um chá à tarde e vai o tempo inteiro incluindo açúcar, isso forma picos glicêmicos, que também não é interessante para a saúde, para o emagrecimento. Então o ideal é, primeiro, desensibilizar o paladar, a gente tirar essa coisa do doce, né, que a gente acostuma, então a gente tem que ir diminuindo totalmente, tanto o doce quanto o salgado. Então no início todo mundo tem dificuldade e depois acaba acostumando, certo? Ou então seria a opção de utilizar realmente o agave, desculpa, o agave não, o stevia, né, que é um adoçante natural. E tem também a opção de usar o mel de abelha, que ele tem uma propriedade pré-biótica, né, que é interessante para o intestino, mas também não seria interessante pelos picos de glicose, então não é para utilizar com muita frequência, né, várias vezes no dia, como eu falei. E hoje em dia já existe a opção do agave, que é um substituto do mel, certo? O agave é também extraído de uma planta, então isso já credencia, digamos ele. Proveniente, é mais natural, né? Tá. Qual é a vantagem do agave sobre o mel? É a questão do índice glicêmico, que eu acabei de dizer. O índice glicêmico é justamente a propriedade que o alimento tem de formar esses picos de glicose no sangue, que não é interessante. Nem para a sua saúde mesmo, né? Pode causar uma resistência à insulina e tal, nem para o emagrecimento. Então o agave ele já tem índice glicêmico mais baixo, quer dizer o quê? Ele libera essa glicose mais lentamente. Então assim, é muito difícil chegar aqui e dizer, é melhor usar tal, é melhor fazer tal. É todo um conjunto. Como eu te falei, se a pessoa toma só continua no açúcar, mas usa um açúcar demerara, um açúcar mais natural. Mas se se usa várias vezes ao longo do dia, a gente tem que realmente analisar. Não dá para fechar um diagnóstico. Agora, com relação aos adoçantes artificiais,
aspartame, sacarina, ciclamato, aí eu realmente não indico. Você indica o stevia. O stevia, exatamente, que é o adoçante natural. E o 100% stevia, né? Porque já tem muito produto. Tem isso também. Pois é, porque tem muito produto que usa o nome stevia e quando você vai ver, ele é sacarina, ciclamato e stevia. Então é sempre bom olhar no rótulo se é 100% stevia. Exatamente. Ótimo, ótimo. Sobre esse assunto, sobre dietas e alimentação, as dúvidas são muitas. Então a gente faz uma pausa e volta num próximo vídeo.